Boa noite, família Missão. Tudo bom com vocês? Tudo bom com você que está em casa com a gente? É um prazer enorme ter você aqui com a gente em mais um culto. E hoje eu quero falar para você a melhor notícia que você poderia receber na sua vida. É sobre isso que eu quero conversar nessa noite com vocês. E você pode falar, Júlio, você vai falar que a vacina do coronavírus finalmente saiu? Não, eu tenho uma notícia que é melhor que essa. Talvez você está solteiro ainda, você fala, Júlio, você vai falar com quem e quando eu vou casar? Não, também não é isso. Eu não vou te falar os números da Mega Sena do próximo sorteio, porque eu também não sei. Eu não vou falar quando Deus vai abrir uma porta de emprego, se você estiver procurando emprego. Eu não vou te falar quando Deus vai te dar uma bênção que você está procurando. Mas a notícia que eu tenho para te dar nessa noite é uma notícia que é melhor que qualquer outra notícia que eu poderia dar. É uma notícia de paz, de alegria e de esperança. E eu queria te convidar a abrir sua Bíblia em Lucas, no capítulo 24. É a melhor notícia que você pode ouvir na sua vida. A gente vai ler os primeiros versículos, e só para te dar um pouco de contexto, talvez você não conheça bem essa história, mas Jesus veio à Terra, viveu, fez um monte de milagre. As pessoas estavam na dúvida se Jesus era um profeta, se Jesus era realmente o Messias, se Jesus era, sei lá, alguma coisa. Ninguém sabia direito quem Jesus era, apesar dele falar para todo mundo que ele era o Filho de Deus, que veio para salvar todo mundo, só que ele morreu. E quando ele morreu, as pessoas ficaram, nossa, mas você não era o Messias, você não era o Salvador, você não era Deus, como é que você morreu? E as pessoas ficaram meio desesperadas, meio apavoradas. E talvez hoje em dia você olha a sua vida, as coisas ao seu redor, o que está acontecendo, e você fica meio apavorado, falando, Deus, o que está acontecendo? Por que você está deixando essas coisas acontecer na nossa história? Por que a situação parece que nunca melhora? Mas eu tenho a melhor notícia para te dar nessa noite, e eu quero que você leia comigo dos versículos 1 a 6, diz o seguinte: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo de Jesus, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Acontece que, perplexas a esse respeito, apareceu-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscai os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Essa é a melhor notícia que eu tenho para te dar hoje. Por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. A gente fica olhando tanta notícia ruim, tanta coisa ruim ao nosso redor acontecendo, mas a melhor notícia, eu e você, nós já temos, que Jesus Cristo venceu a morte, Ele vive e reina para sempre e para sempre, e Ele fez isso por amor a mim e amor a você, para que a gente pudesse ter vida e vida em abundância. Antes de Jesus, meus irmãos, havia uma separação entre Deus e as pessoas. Era um abismo intransponível, ninguém conseguia passar por isso. Mas quando Jesus veio e morreu por nós, Ele reconciliou toda a humanidade com Deus. Ele reconciliou eu e você com Deus. Através de Jesus, eu e você, nós temos salvação, temos vida eterna. Temos algo que ninguém mais tem. Só quem conhece Jesus tem essa paz, que ao meio de todas as coisas ruins, a gente pode falar: por que buscai aos mortos o que está vivo? Ele ressuscitou. A boa notícia que eu tenho para você é essa, é que Jesus Cristo é a única ponte, é o único caminho. Jesus Cristo é a ponte para a vida. Jesus Cristo é a ponte para a esperança. Jesus Cristo é a ponte para o perdão. Jesus Cristo é a ponte que nos liberta da escravidão, dos nossos vícios, dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas incertezas. É Jesus Cristo. E eu e você temos acesso a Ele. E eu e você podemos chamar Ele de amigo fiel. Eu e você podemos chamar Ele de Pai querido. Essa é a boa notícia. A gente não está sozinho em meio às crises. A gente não está sozinho em meio à dor. Ele está com a gente.
Ele sofreu mais do que todos. Ele sofreu na cruz para que a gente pudesse ter vida. Então, eu quero começar falando isso para você. Que você tenha um pouco de esperança nessa noite. Que você tenha esse ânimo redobrado. Porque Jesus Cristo está vivo. E Ele está disponível para cada um de nós. E às vezes a gente olha e pensa, muita gente fala, nossa, mas eu quero tanto que as coisas voltem ao normal. Eu quero tanto que as coisas voltem a ser como era antes da pandemia. Eu quero tanto que as coisas voltem, que eu não precise mais usar uma máscara, que eu possa andar livremente, que a gente possa estar todos juntos aqui na igreja novamente. Para você que está em casa, que não pode estar aqui com a gente, você deve estar falando isso. Nossa, eu quero que volte ao normal. Mas deixa eu ser muito sincero com você, meu irmão. Eu acho que o normal, ele não estava funcionando direito para a gente. Porque se o normal estivesse funcionando direito para a gente, quando chega uma crise como essa, que a gente nunca viu antes em toda a história, a gente estaria um pouco mais tranquilo. A gente teria um pouco mais de paz. Então o normal, ele não estava funcionando, meus irmãos. E a gente não pode querer voltar ao que era normal. A gente tem que ir ao que é sobrenatural, ao que Deus tem além do que a gente está vivendo. É para lá que a gente tem que estar indo. Se as coisas não estão como era antes, a gente tem que pensar, talvez o que era antes não estava me servindo muito bem. Talvez o que eu estava vivendo antes não era tão legal assim, sabe? As pessoas, elas procuram Jesus em vários lugares. Às vezes as pessoas estão desesperadas, estão vendo que a vida antiga delas não funcionava direito e falam, nossa, eu preciso de Jesus, eu preciso de Jesus, eu preciso de Jesus. Mas nem na igreja dá para ir direito hoje em dia, na verdade, que era onde normalmente a gente procurava Jesus. Muitas vezes as pessoas, elas não sabem onde achar Jesus. Muitas vezes as pessoas não têm ninguém para indicar o caminho. Não tem ninguém para falar, ei filhinho, Jesus está aqui. Jesus está aqui, ó, com a gente. Mesmo que a gente não possa se reunir fisicamente como a gente se reunia antes, Jesus continua presente nos nossos lares, onde quer que a gente esteja, sabe? Através de uma oração no WhatsApp, Jesus pode estar vivo ali naquela oração, sabe? Jesus, Ele está em todo lugar, em todo tempo, mas às vezes a gente não sabe direito onde achar Ele. Tem muitas pessoas que procuram Jesus nos prazeres do mundo, procurar algo que vai satisfazer a alma, satisfazer o buraco que tem aqui dentro, em ter coisas, carro, tanta coisa que às vezes a gente fica por aí pelo caminho que a gente perde. As pessoas ficam procurando. Tem gente até que já ouviu falar de Jesus, olha só, mas se decepcionaram com a igreja, com o cristão, com Deus não ter sido do jeito que a pessoa imaginava que Deus era, sabe? E talvez você seja essa pessoa que está procurando Jesus em tudo quanto é lugar, que está procurando uma forma de preencher o vazio que você está sentindo aqui dentro, no meio dessa pandemia, no meio de toda essa confusão, todo esse caos. Talvez você seja essa pessoa que até já ouviu falar de Jesus e nesse domingo à noite resolveu participar de um culto em casa ou aqui fisicamente, para falar, será que hoje Jesus vai realmente aparecer para mim, vai fazer a diferença na minha vida? E eu quero te encorajar nessa noite a confiar que Jesus está vivo, que Jesus te ama e que Jesus quer o melhor para você e que hoje você pode ter um encontro com Ele que vai mudar a sua vida de uma forma extremamente radical. Uma garantia, meu irmão, eu te dou. Escolher Jesus é a melhor decisão que você vai ter em toda a sua história. Não vai ter nenhuma decisão que vai ser melhor que essa. Não vai ser quando você tiver um filho, não vai ser quando você casar, não vai ser quando Deus te abençoar a ponto de você comprar uma Ferrari. E Deus abençoe se você comprar uma Ferrari e lembra de mim para eu poder dirigir um pouquinho a sua Ferrari com você, compartilhe a bênção comigo, se algum dia Deus te der essa bênção tão grande de ter uma Ferrari. Não vai ser quando você finalmente ter a sua casa própria, não. A melhor decisão que você pode ter, e eu te garanto, é aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. E tem uma segunda garantia que eu te dou nessa noite. Primeira é que Jesus é a melhor coisa que você vai ter na sua vida para sempre. A segunda é que se você aceitar Jesus, você vai continuar tendo problema. Você vai continuar tendo dificuldade. É capaz até das dificuldades aumentarem. Né? Não estou querendo rogar praga na vida de ninguém, mas eu estou sendo muito honesto com vocês. Eu não posso falar que você vai aceitar Jesus e sua vida vai ficar uma beleza. A vida só vai ficar uma beleza, meu irmão, quando a gente estiver no céu com Deus,
Lá sim, lá é beleza, lá você pode tomar Coca-Cola que você não engorda, que não tem celulite, não tem nada. Você pode, só felicidade. Mas enquanto a gente está aqui na Terra, as coisas funcionam desse jeito, porque o problema serve para a gente confiar mais em Deus e crescer com Ele. Então, que a gente pense nisso. Jesus mesmo disse isso em João 16:33. No mundo passai por aflições. Eu gosto muito de como a Bíblia, em português, a expressão que a Revista Atualizada usa, que é o passais. Porque eu gosto sempre de falar isso, quem passa, passa. Não é que você vai ficar em aflições, você vai passar por elas. O que isso quer dizer? Qual que é a garantia que a gente tem? A gente vai sofrer, com certeza, mas a gente não vai sofrer para sempre. A gente vai passar. Mas a melhor parte vem na parte B do versículo. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, não existe nada nem ninguém que seja maior que Jesus Cristo. Olha que coisa boa. Olha que notícia boa eu estou te dando. Que Jesus garante para a gente. Que as aflições elas passam. E que Ele já venceu tudo. Então a gente pode ter essa confiança de viver com Ele, sabe? Estar com Jesus não quer dizer que os nossos problemas vão sumir. Mas quer dizer que Ele vai andar com a gente no meio do problema. Ele vai passar com a gente no meio do problema. E que Ele já venceu. E se a gente está com quem vence, a gente é o quê? Vencedor, não é verdade? Que os diga os flamenguistas aí, que venceram mais um troféuzinho aí, carioca, né? Deus abençoe vocês, Deus abençoe o Abel, que vai vir treinar vocês, brincadeira, não estou querendo jogar maldição na vida de ninguém, mas vamos falar de coisas que realmente importam. Jesus, Ele nunca prometeu para a gente coisas, mas o que Jesus prometeu é algo de sobremaneira excelente. Ele prometeu curar a nossa alma, Ele prometeu nos salvar, nos dar a vida eterna. Isso é muito melhor que qualquer outra coisa que Ele poderia nos dar. E aí você fala, Júlio, legal, Jesus é um cara, é bacana o que você está falando aí, eu acho que vale a pena. É o que vale a pena, talvez, viver com Jesus, né? Já que Ele me garante que eu vou, mesmo no problema, Ele vai estar comigo, Ele me garante que Ele já venceu tudo, então vale a pena viver com Ele. O que eu tenho que fazer agora? Depois que eu escolhi viver com Ele, o que eu faço agora? E a gente continua na narrativa de Lucas 24, já indo para o final dela, nos versos 46 a 49, acompanha aí comigo. Diz o seguinte: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. O que deveríamos fazer agora? Nós que já conhecemos Jesus, nós que queremos viver com esse Jesus incrível, que nos deu vida e tudo mais. O que eu tenho que fazer agora? Em seu nome, no nome de Jesus, a gente tem que pregar o arrependimento para remissão de pecados a todas as nações. É isso que Jesus está falando para a gente fazer. Vós sois testemunhas. E eu gosto dessa palavra testemunhas porque testemunha é alguém que viu e viveu. É alguém que viveu aquilo junto, que fez parte, que também era daquele meio. O que Jesus está querendo dizer aqui, o que Deus está querendo falar para mim e para você? O que a gente tem que fazer agora? É viver o Evangelho, é pregar o Evangelho, é falar do amor de Cristo para as pessoas. É isso que a gente tem que fazer agora. Esse é o nosso chamado agora. E é um chamado que eu acho que é mais urgente do que tudo. Principalmente no mundo que a gente está vivendo, um mundo que as pessoas estão completamente sem esperança, a gente tem a esperança bem grande. E a gente tem que compartilhar isso com as pessoas. A gente tem que entender que aceitar Jesus, isso é algo que tem atrapalhado muitas pessoas nesse mundo que a gente está vivendo agora, que a gente não pode sair direito, a gente não pode estar aqui na igreja, a gente não pode estar fazendo as coisas que normalmente a gente faz. A gente tem que entender que aceitar Jesus e ser cristão não é apenas frequentar uma igreja, não é apenas vir aqui no domingo. Tem muita gente que está entrando em parafuso, porque ela não pode sair de casa e vir para a igreja.
Você consegue entender que tem algo errado nessa história? Só porque... Não estou falando que é ruim vir na igreja, não, é ótimo. Eu espero que Deus queira que cada vez mais a gente possa se reunir, que a gente possa, com segurança, estar junto. Mas só porque você não vem na igreja, o seu relacionamento com Deus acabou, foi embora. Só porque a gente não pode fazer as coisas do jeito que a gente fazia antes, só porque a gente não pode distribuir sopa à noite para quem está precisando, do jeito que a gente fazia antes com a galera, a gente tem que ir de uma forma mais moderada, com menos pessoas, para não dar problema para ninguém ficar doente e tudo mais. Só por causa disso, a gente não tem mais relacionamento com Deus, a gente esfriou na fé. Algo está errado, porque Jesus falou para a gente continuar vivendo com Ele o tempo todo, ser testemunha dEle o tempo todo. Se você não pode sair de casa, você dá um jeito de, na sua casa, ser testemunha de Jesus para quem está morando com você. A gente tem visto tantos e tantos casamentos que estão desmoronando no meio da pandemia. Está na hora da gente se levantar no nosso lar e mostrar Jesus para as pessoas. A gente tem, graças a Deus, Deus trouxe essa pandemia numa época que a gente tem internet. Olha que bênção. Você pode falar de Jesus aí da sua casa. Vocês que estão aqui no auditório, vocês podem falar de Jesus de onde vocês quiserem também. Olha que bênção. Olha que coisa incrível que Deus nos traz. Aceitar Jesus não é apenas fazer parte de uma religião, é um modo de vida, é ser testemunha, é em tudo que a gente fizer, que isso mostre Jesus para as pessoas, sabe? A gente tem que entender que quando a gente resolve aceitar Jesus, a gente, na verdade, a gente está se alistando para um exército que vai trazer as boas novas para as pessoas. É um exército que vai trazer esperança para as pessoas. É um exército que vai sair e vai trazer paz para as pessoas. É um exército que vai sair e vai trazer amor para as pessoas. Quando você aceita Jesus, você está assinando embaixo, falando: Jesus, eu vou ser sua testemunha. Eu vou falar do seu amor para todo mundo que eu encontrar. Eu vou viver como você viveu. E a gente tem que entender isso, que a gente foi salvo. Não foi para a gente, nossa, olha que bonito, eu sou salvo, vou para o céu. Você não vai, você vai para o inferno, seu pecador maldito, se ferrou. Eu estou aqui, estou indo para o céu, olha que beleza. Não foi para isso que Deus nos salvou. Deus nos salvou para que a gente possa levar outros a Cristo. Deus nos salvou por causa disso. A gente tem que entender o porquê e o para quê das coisas. Tem gente que está entrando em parafuso com essa questão de não poder estar aqui fisicamente por causa disso. As coisas eram tão mecânicas, era uma religiosidade tão forte, que você não entendia por que você servia. Você servia porque, o Júlio pediu para eu servir no domingo à noite. E eu vim aqui, cumpri minha escala e fui para casa. Fiz minha boa ação. Eu fui lá entregar sopa porque, nossa, o peso da minha consciência fica menor, porque eu ajudei alguém. A gente tem que entender que tudo que a gente faz para Deus, a gente faz porque a gente ama Ele. Pronto. Em segundo lugar, porque a gente ama as pessoas como a nós mesmos. Foi isso que Jesus falou para a gente. Qual que é o primeiro e grande mandamento? Amar ao Senhor teu Deus com toda a sua força, todo o seu entendimento, com tudo que você tem, tudo que você é. Qual que é o segundo mandamento? Ame ao próximo, de uma forma incondicional. Não importa como essa pessoa seja, ela pode ser a pior pessoa do mundo, a melhor pessoa do mundo, você tem que amar do mesmo jeito. Quando a gente entende isso, a gente não entra em parafuso quando vem uma crise. A gente não entra em parafuso quando as coisas saem do normal. Porque a gente não vive mais no normal, a gente vive no sobrenatural de Deus. E aí qualquer coisa que acontece pra gente, tá difícil, mas Jesus está comigo, então tá tranquilo. Sabe? É só a gente lembrar, quando tinha tempestade, o barco virando, a água entrando, o que Jesus estava fazendo? Dormindo, tranquilo. É isso que Jesus quer. Quando Jesus fala que a gente tem que imitar Ele, é desse jeito. O barco está balançando, você está com Jesus, você está tranquilo. Mas se você não está com Jesus, meu irmão, dá um jeito de trás, hein, porque senão vai dar ruim. Mas enfim, na pandemia a nossa vida mudou, meus irmãos. Mudou de uma forma radical. Com ou sem igreja,
você podendo vir aqui ou não, Jesus, o Espírito Santo, Deus, Ele continua disponível para você da mesma forma. Graças a Deus, todos nós temos acesso à Bíblia, graças a Deus, não é proibido falar do Evangelho aqui no Brasil, graças a Deus a gente tem várias e várias formas de adorar o Senhor, da nossa casa, de onde quer que a gente esteja, sabe? Com ou sem pandemia, tem gente lá fora que está precisando de Jesus da mesma forma. Tipo, antes da pandemia a gente já tinha que falar do amor de Jesus, com a pandemia que as pessoas estão mais doidas ainda, a gente tem que falar mais ainda, sabe? Uma coisa que dói meu coração, quem assistiu o culto de semana passada, participou aqui com a gente, o pastor Mário, dando testemunhos da igreja perseguida. Dói meu coração, irmãos, quando o pastor Mário compartilha essas coisas, de gente que mora em lugares que eles não têm nem acesso à Bíblia, que se eles se encontram e alguém descobre, eles morrem. E se eles são pegos e eles acabam morrendo, eles morrem felizes. E a gente aqui no Brasil, reclamando. O que eu deveria estar fazendo hoje? Amar Deus acima de todas as coisas. O que eu deveria estar fazendo hoje? Amar ao próximo. É isso que a gente tem que fazer, é só isso, mais nada. Estou simplificando, isso aqui inteiro para você, te dei um resumo em 2 frases. Olha que beleza. Ame a Deus acima de todas as coisas. Ame as pessoas com todo o seu entendimento. Então, o que eu tenho que fazer? O que eu preciso mudar na minha vida? Eu preciso começar a viver como Jesus vivia. E como que eu vou viver como Jesus vivia? Meu irmão, primeiro você vai ter que ler a Bíblia para saber como é que Jesus vivia. Começa por aí. Em segundo lugar, você vai ter que orar, pedir para Deus te ajudar, porque Jesus era perfeito e a gente não é. Então a gente tem que orar muito para Deus nos ajudar. A gente tem que imitar o que Jesus fazia. Você lê os evangelhos e vê como é que Jesus se relacionava com as pessoas. Quando acontecia um problema, o que Jesus fazia? Quando alguém estava com necessidade, o que Jesus fazia? Quando alguém falava uma besteira, o que Jesus fazia? Quando alguém precisava de um ombro amigo, o que Jesus fazia? Ah, Jesus fazia isso, então é isso que eu tenho que fazer no meu dia a dia. Eu preciso refletir Jesus em tudo o que eu fizer. Meu irmão, quando a gente se converte, quando a gente aceita Jesus, ele não morreu na cruz, sofreu pra caramba, para nos salvar, e quando a gente se converter, ele pegasse uma rampa, e jogasse a gente para o céu. Se converteu, então vai embora desse lugar miserável aí, e vem morar lá comigo. Jesus não fez isso, porque a gente está aqui, né? A gente continua vivo, a gente continua aqui na terra, todos estamos aqui. Jesus não salvou a gente para a gente ser, ir direto para o céu, não. Jesus nos salvou para que a gente vivesse aqui na terra e sermos imitadores dele, para que outras pessoas pudessem conhecer ele. Jesus, ele nos salvou para que a gente possa ser uma ponte entre ele e as pessoas que estão precisando dele, sabe? Então, a gente tem que entender isso. É algo necessário que a gente entenda. Principalmente porque essa pandemia nos mostrou que todas as pontes que o mundo constrói, que a sociedade constrói, todas elas falharam de alguma forma. A gente vê que os políticos falharam, a gente falhou, tudo que a gente achava que era certo, assim, que ia dar certo, a gente viu que, a ciência falhou tudo, meu irmão. Tudo que você puder imaginar aí, vai pensando e vê, nossa, até o futebol falhou, sacou? O Vasco não foi campeão esse ano. Deu tudo errado, velho. Deu tudo errado. Todas as pontes deram errado. Então esse é o nosso momento, a gente mostrar para as pessoas, olha só, você está aí na pandemia, sofrendo, que você está em quarentena, que você está se sentindo sozinho. Deixa eu te falar um negócio, eu tenho um amigo que vai estar com você dentro da sua casa, 24 horas por dia, para te confortar. O nome dele é o Espírito Santo. Jesus trouxe a gente para isso. As pontes da sociedade estão caindo, está tudo caindo. Chegou a hora de a gente mostrar um novo caminho para as pessoas. As pessoas, elas estão desesperadas por algo que vai preencher a alma delas. Não sei se você sabe, mas desde março, quando começou a pandemia, a venda de álcool
E não estou falando de álcool em gel, não estou falando de álcool em gel, estou falando daquele outro álcool, sabe? Aquele que te deixa meio no grau. Esse álcool subiu como nunca antes. Você sabia disso? Porque as pessoas querem, ficar doidão, não sentir nada, ficar tranquilo em casa, na nice, assim, o bicho está pegando lá fora, eu estou em casa, tranquilo. Você sabia que esses aplicativos tipo Tinder, de relacionamentos, eles tiveram uma quantidade de match que eles nunca tiveram antes na vida. Match é quando duas pessoas resolvem se relacionar de alguma forma no aplicativo. Eles aumentaram de uma forma que nunca bateram todos os recordes desses aplicativos. Porque as pessoas estão sedentas por relacionamentos, por algo que vai preencher o vazio que está dentro delas. Você sabia que em março, no início da pandemia, a indústria pornográfica, vendo a necessidade das pessoas, começou a deixar o conteúdo deles todo de graça, porque eles sabiam que as pessoas estavam precisando de algo para suprir o prazer delas, o vazio que existia dentro delas. O mundo lá fora está correndo atrás das pessoas, está querendo suprir esse vazio. Só que eu e você, a gente tem algo que é muito mais poderoso. Você sabia que as horas jogadas de videogame, elas bateram todos os recordes possíveis também? Você sabia que os aplicativos de streaming, tipo Netflix, Amazon Prime, YouTube, etc., eles tiveram que diminuir a qualidade do streaming para dar conta de tanta gente assistindo Netflix? E eu me enquadro nessas pessoas, porque às vezes quando eu vou ver, o dia já acabou, eu fiquei lá vendo Netflix o dia todo. Confessando o pecado aqui de púlpito, é bíblico, tem que confessar mesmo, mas é porque a gente está o quê? Entediado, a gente está procurando alguma coisa para preencher aqui dentro. Não sei você, mas eu fiquei um pouquinho mais gordinho na pandemia, porque a gente quer preencher o vazio que está aqui dentro, sabe? A gente quer preencher o vazio. Mas se Deus quiser acabar a pandemia, crossfit, vou malhar, ficar, pá. Quando acabar a pandemia, tá, galera? Mas, o que eu quero dizer com isso? A gente tem uma oportunidade muito grande de mostrar algo que é melhor que Netflix, que é melhor que comer, que é melhor que pornografia, que é melhor que vício, que é melhor que qualquer coisa que você puder imaginar, que é Jesus Cristo, sabe? A gente tem essa oportunidade nas mãos e a gente tem que começar a pensar, este é o meu momento para alcançar alguém para Jesus. Esse é o meu momento. Se você nunca alcançou Jesus para Cristo, mais do que nunca, hoje é o momento de você fazer isso, sabe? E para a gente poder alcançar as pessoas, a gente tem que começar a mudar a nossa mentalidade, a forma que a gente vive. Muitas pessoas no meio dessa crise toda, e eu não estou querendo te condenar, irmão, porque eu me enquadro no que eu vou falar agora, eu faço parte desse grupo de pessoas. Quando vem essa crise, essa doideira toda, a primeira coisa que eu faço é, Jesus Cristo, pelo amor de Jesus Cristo, não deixa eu pegar esse vírus maldito. Não é verdade? Quem já orou isso? Quem já orou em casa aí, levanta a mão, que eu sei que você já orou isso também já, sabe? No meio da confusão, a gente vira para Jesus e fala, Jesus, me ajuda, me salva, me socorre. E é normal a gente, como humano, ter essa mentalidade, essa atitude. É normal, numa pandemia, a gente buscar por socorro por Jesus. Isso é normal, tá? Não estou querendo pesar ninguém aqui, não. Mas eu creio, e isso, quando eu vi isso, minha mente deu uma reviravolta, que eu parei a pensar, eu estou pedindo para Jesus me salvar, mas Ele já me salvou. Já parou para pensar nisso? Você está pedindo para Jesus fazer algo que Ele já fez. Então, talvez, isso é um desafio, em vez de a gente orar, Jesus me ajuda, me salva, me socorre, você fala, Jesus me usa, em nome de Jesus, me usa do jeito que o Senhor quiser, do jeito que eu conseguir ser usado, me usa, me capacita para falar de Jesus para alguém, mas me usa, Senhor.
Me usa, porque como a gente viu em Lucas 24, ao terceiro dia, Jesus ressuscitou e nos salvou e nos socorreu de tudo. Jesus, ele já nos salvou da única coisa que a gente precisa de salvação, que é a morte eterna. Ele já salvou do que a gente precisava ser salvo. Então, em vez da gente ficar toda hora clamando, Jesus, socorre, ajuda, ajuda, ajuda. Fala, Senhor, me usa, Jesus. Eu quero, antes do ano acabar, trazer pelo menos uma pessoa para perto de Ti, Senhor. Me usa para isso, Pai. Me usa para alcançar pessoas. Que essa seja a nossa troca de mentalidade. Que a gente pare de ficar olhando muito para o meu eu, para aqui dentro, para as minhas necessidades. E que a gente comece a ver a necessidade do outro. Que a gente comece a ver o que o outro está precisando. Às vezes o bicho está pegando na sua casa. É porque você é egoísta. Você só pensa em você mesmo. E coitado de quem mora com você. Aí você fica falando que é o capeta, é o Satanás, é o tranca-rua, o sete facadas. Não, meu irmão. É porque você está querendo ser servido. A gente não veio a esse mundo para servir, mas para ser servido, a gente veio para servir ao outro. Porque quando a gente cuida das pessoas que Deus confiou a gente a cuidar, a Bíblia promete isso para a gente, que Deus cuida da nossa vida. Tem alguém melhor para cuidar da gente do que Deus? Então que a gente troca a nossa mentalidade. O mundo está buscando por esperança. Jesus é a esperança para a humanidade. Então, ore e fala, Jesus, me usa para ser a ponte entre o Senhor e alguém. Isso é urgente, meu irmão. Isso é muito urgente. A gente tem que mudar essa mentalidade nossa. Já estou quase acabando, mas eu queria te contar uma história. Uma história verídica, real. Para quem já é de casa, já está aqui há algum tempo, ou não tanto tempo assim, vocês provavelmente me conhecem, Júlio, Julinho, menino que fica lá, as coisas lá de vídeo e tal, que às vezes segunda-feira está com a pastora Mirna aqui ajudando no culto, que prega de vez em quando, que está aqui de vez em quando faz umas piadas e tal, que às vezes não tem graça. Você fica pensando, o Júlio é o líder lá do time, que coordena algumas coisas. Você deve pensar, nossa, ele deve ser um cara super massa, homem de Deus. E sim, graças a Deus sou homem de Deus, não por meu mérito, mas por mérito de Deus que me salvou. Mas você deve pensar, nossa, ele deve ter, o pai dele deve ser um pastor, deve ser alguma coisa. Mas poucos de vocês estão aqui desde o início da missão. E eu estou aqui, vou talvez denunciar a minha idade, mas já estou aqui há muito tempo. Eu vim para cá quando eu tinha 14 anos. Isso já tem uns tempos, né? E quando eu vim para cá, minha mãe sempre levava a gente à igreja e tal, mas eu achava, minha mãe está me levando, vamos lá, né? E aquela coisa de adolescente, eu era um adolescente muito inteligente, porém muito revoltado com o mundo e com o universo como um todo. E eu gostava de coisas que ninguém gostava, e eu andava com pessoas que ninguém andava. E se o Júlio de 14 anos me visse de calça jeans, já estaria irritado, porque calça jeans é coisa de adulto chato, e gente legal usa bermuda até aqui embaixo e anda de skate. E ouve umas músicas meio duvidosas, e anda com uma galera meio duvidosa. Que vai para a escola bêbado, essas coisas assim. Essa era a galera que eu andava. E eu vim aqui para a igreja, estava aqui e tal. E uma coisa que sempre me chamou a atenção aqui na missão é que, mesmo eu sendo diferente de todo mundo que estava aqui, não tinha ninguém nessa igreja que era minimamente parecido comigo. Hoje em dia tem pessoas que parecem comigo, que a gente tem gostos um pouco similares e tal. Mas quando eu tinha 14 anos, 15, domingo à noite estava todo mundo de terno aqui. Mas naquela época a gente não tinha ar-condicionado. Eu olhava para aquilo e falava, nossa, esse pessoal é tudo idiota, né? Podia estar todo mundo de bermuda, tranquilaço, de boa, um calor assim. Pra você ter ideia, tem gente que não conhece a história da missão, perdão, Simon, eu vou demorar um pouquinho para contar um pouco da história da igreja, mas eu acho que é importante.
teve uma época, sabe o ginásio do outro lado da rua? Tem um ginásio ali do outro lado da rua, para você que está assistindo na internet, existe um ginásio. É um ginásio mesmo, com aquelas telhas de ferro e tal. Imagina um culto lá, domingo de manhã, no verão. E os irmãos tudo lá de terno. E eu olhando assim, tudo babaca. Desculpa. Mas eu achava. E tinha irmão que me olhava, desculpa novamente, eles me olhavam de bermuda e falavam, ô Simon, por que você está deixando esse menino servir na igreja? E a minha grande alegria, e eu sou eternamente grato, Simon e Mirna, vocês que estão aí em casa participando do culto com a gente, sou eternamente grato pela vida de vocês, porque a resposta que eles davam para essas pessoas era, se você está tão incomodado com o que ele faz, então você vem e faz no lugar dele. Que aí eu peço para ele vir de calça, para ele vir do jeito que você quiser que ele venha, ou expulso ele da igreja, faça o que você quiser. Mas ninguém queria vir fazer o que eu fazia, porque sabe o que eu fazia nessa época? Eu cuidava do som da igreja, mas hoje em dia a gente tem um monte de voluntário, as coisas estão montadas, naquela época nada era montado, ou seja, eu tinha que vir para cá, eu já não tenho um porte físico muito avantajado, eu com 15 anos, você me olhava de lado assim, ó, você me via de lado. Eu vinha para cá sozinho, carregava a caixa de som, você acha que é leve? Não é leve. Não sei como é que eu fazia isso, é Jesus Cristo que dava força. Montava tudo sozinho, de bermuda. Porque imagina, tá de terno montando essas coisas, imagina a doideira, a confusão. Teve uma época da missão que a gente se reunia no subsolo, aqui embaixo. Também não tinha ar-condicionado. Você imagina que benção que era, todo domingo, montar e desmontar esses troços. E eu fazia isso tranquilo, porque era o que apareceu para eu fazer na igreja. Porque o Simon nunca me recriminou, nunca perguntou, Júlio, você parou de andar com seus amigos na escola, você fez 15 passos para o sucesso espiritual, você, sei lá, fez encontro com Deus, encontro com o Espírito Santo, com qualquer coisa, você é igual a gente. Não, ele nunca se preocupou com isso. Ele sempre se preocupou em, cara, você quer estar aqui na igreja, você quer estar fazendo parte da nossa comunidade, amém, a gente vai te aceitar do jeito que você é, porque a gente sabe que quem vai te transformar é o Espírito Santo, e a transformação já demora tempo. Para eu ser o que eu sou hoje, eu demorei 15, 20 anos, e eu ainda tenho muita coisa para melhorar, muita coisa. E o privilégio que a gente tem de viver na comunidade que a gente está vivendo é esse, porque aqui é um lugar e que qualquer pessoa que entrar por aquela porta vai ser abraçada, vai ser amada, vai ter o espaço dela. Não importa o que a pessoa fez, deixou de fazer. Não importa. Pode ser, a pessoa pode entrar aqui fumando um baseado, que já aconteceu isso aqui na missão, por incrível que pareça. A gente falou, e aí, beleza, irmão? Chega aí, assiste o culto. Porque o evangelho é para todos. O evangelho é para todos. E o que eu quero falar com essa minha história é, algum dia, alguém foi uma ponte para que você encontrasse Jesus. Se não fosse a minha mãe, que sempre se esforçou de me levar para a igreja, de achar um lugar que eu tivesse espaço, que eu fosse aceito do jeito que eu era, se não fosse pelo pastor Simon e pela pastora Mirna, que sempre acreditaram em mim, mesmo nos meus piores dias, mesmo quando eu estava mais longe de Cristo, mesmo assim eles continuaram me amando, me apoiando, se não fosse por essas pessoas, eu não sei se eu estaria aqui hoje. E eu imagino que se você já aceitou Jesus, você pode estar pensando na sua cabeça, fulano de tal, se aquela pessoa não tivesse feito aquilo por mim, eu não estaria aqui hoje. E eu quero te encorajar nessa noite a pensar, se alguém foi essa pessoa tão especial para você, se alguém foi essa ponte para que você conhecesse Jesus, por que você não pode retribuir isso e ser essa pessoa na vida de alguém? Por que você não pode ser essa ponte que vai falar com a pessoa que por mais ruim que ela seja, por mais errada que aos seus olhos essa pessoa seja, para Deus ela é uma pessoa amada, para Deus ela é uma pessoa importante. E para você essa pessoa também tem que ser importante. Sabe?
a gente precisa olhar ao redor e entender que não é sobre mim, sobre os meus gostos, sobre o que eu acho que é certo, o que eu acho que é errado. Eu imagino, nunca perguntei isso para o Simon, mas eu imagino que na cabeça dele ele devia pensar, será que eu estou certo em dar uma chance para esse menino estranho, fazer um negócio aqui na igreja, fazer as doideiras que ele faz, viver do jeito que ele vive, ter os gostos que ele gosta, ouvir as músicas que ele gosta de ouvir, que não são músicas que as pessoas normais ouviriam. Mas não era sobre ele, sobre os gostos dele. Era sobre uma alma que precisava ser salva. Era sobre uma alma que precisava ser amada. A gente precisa entender que não é sobre nós, nunca foi e nunca será, mas é sempre sobre amar a Deus e amar as pessoas de uma forma incondicional. É sobre isso, meu irmão. É isso que eu estou insistindo aqui. O mundo lá fora está um caos. Nunca teve tanta divisão, tanta confusão, tantas pessoas brigando. Dia desse eu li um artigo de uma pessoa que é um ex-cristão, falando que ele não fala com os pais dele, tem 3 anos, por causa da religiosidade. 3 anos, porque ele não dá um oi para um pai, para uma mãe, porque ele não foi aceito do jeito que ele era pelo lar dele. O mundo já está muito quebrado, chegou a hora da gente ser a ponte para alcançar essas pessoas. Chegou a hora da gente ser uma ponte para a ponte maior que é Jesus Cristo. Mais pontes para a ponte, mais caminhos para estar chegando até Jesus. Imagina se todos nós que estamos aqui, todos vocês que estão em casa, se ao final dessa noite a gente toma uma decisão de sim, eu vou me envolver com Cristo, eu vou viver para Cristo, eu vou me importar com as pessoas de tal modo que eu vou alcançar essas pessoas para Jesus. Imagina quantas pessoas vão ter a vida delas transformadas a partir de um gesto nosso, um passo que a gente dá. Eu pedi para os meninos colocarem esse fundo aqui, que tem a terceira ponte, porque a gente tem para você entender o que eu quero dizer. Vitória é uma ilha, não é verdade? Hoje em dia ela tem não é tão ilha, né? Porque já aterraram umas partes lá, mas é uma ilha. Imagina se não houvessem pontes para chegar em Vitória. Quem mora em Vitória ia ficar preso em Vitória o resto da vida, se ela não tivesse um barco ou se ela não soubesse nadar. Ela ia ficar lá o resto da vida dela. Mas a gente tem a terceira ponte, a quinta ponte, tem a parte aterrada, tem um monte de ponte que liga um lado ao outro, que aí fica fácil as pessoas entrarem e saírem. Tem um monte de gente que está lá fora, que são vitórias, são ilhas, que estão sozinhas. Mas se cada um de nós, se a gente se levanta e fala, eu vou ser uma ponte, 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 você não concorda comigo que vai ser muito fácil Jesus chegar nessa pessoa? Que vai ser muito fácil essa pessoa ser liberta do que quer que esteja aprisionando ela e que ela possa ter uma vida sobre a maneira excelente com Jesus. Mas precisa que todo mundo se levante. Todo mundo se levante, sabe? A gente precisa entender que o Evangelho é para todos. Em Marcos 16, é a mesma narrativa de Lucas 24. Mas tem uma parte dessa narrativa que eu acho muito interessante, eu queria ler com vocês. A partir do verso 2 diz: E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis. Buscai a Jesus o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinha posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. Por que eu quis ler o mesmo texto, mas da perspectiva de Marcos? Porque tem um detalhe aqui que mostra o amor de Deus para com todos, independente de quem eles sejam.
independente do que eles fizeram. Você consegue ver que na narrativa de Lucas, o texto simplesmente fala, olha, Jesus ressuscitou e tal, e partiu que vocês vão encontrar Jesus lá na frente, deu tudo certo. Olha que notícia ótima, Jesus não morreu, ele realmente era o Messias, que coisa boa. Mas, o texto de Marcos, no versículo 7 diz, mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro. Espera aí, Pedro não era discípulo? Por que aquela pessoa que estava ali falou, ide aos discípulos e a Pedro? Por que não falou, ide aos discípulos e ide a Maria, que era a mãe de Jesus? Ou ide aos discípulos e ide a João, que era um dos discípulos? Por que você falou para ir falar com Pedro? É porque Deus, Ele ama a gente de uma forma muito incrível. Não sei se você se lembra da história, mas antes de Jesus morrer, Pedro negou a Jesus 3 vezes. E eu imagino que quando Jesus morreu, Pedro, de todos os discípulos, ele devia ser o que estava mais arrasado, o que estava mais doído, que estava mais ali dentro doendo, porque ele deve ter pensado, nossa, um cara que me fez andar sobre o mar, olha que coisa incrível, um cara que me amou de uma forma incondicional, que me dava conselhos, que caminhava comigo, que nos meus dias ruins e nos meus dias bons estava ali me incentivando. Ele morreu, e antes dele morrer, eu neguei ele. Você consegue imaginar como é que Pedro estava se sentindo? Desde sexta-feira, quando Jesus morreu, aí já era o domingo, ele devia estar no fundo do poço, pensando em cortar os pulsos. Pensando, nossa, já deu, né? Já deu. Mas olha como é que Deus é lindo. Olha como é que Deus nos ama de uma forma para além do normal. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, ele ressuscitou, não está mais aqui. Jesus, se eu fosse Jesus, eu não sou uma pessoa boa, eu ia virar para as mulheres que estavam lá no túmulo e ia falar, filhinhas, faz o seguinte, vá lá, avise os discípulos, estou vivo, tranquilaço, ressuscitei, mas fala com Pedro o seguinte, manda um zap para Pedro, fala, Pedro, viu, otário? Ressuscitei, mané. Você ficou duvidando de mim, mané, idiota, sabe? Você duvidou mesmo vendo tudo que eu fiz, você andou no mar comigo, seu idiota. Estou aqui, vivo. Mas graças a Deus que Jesus não sou eu, né? Amém, aleluia, glória a Deus, que Jesus é uma pessoa que ama de uma forma tão incrível, que ele sabia que Pedro estava doído, ele sabia que Pedro estava precisando de uma boa notícia, estava precisando saber que Jesus estava vivo, e falou de uma forma bem específica, fala para todo mundo, mas fala com Pedro. Você pode esquecer de falar para João, pode esquecer de falar para Tomé, mas para Pedro, você precisa falar para Pedro isso. Jesus, ele não exclui, mas ele ama todos, não importa o que essa pessoa já fez, porque o amor de Deus, ele quebra muralhas e constrói pontes. Pedro se tornou aquele que começou a igreja de uma forma embrionária, aquele mesmo cara que negou Jesus, ele foi um cara que fez com que tantas e tantas pessoas conhecessem Jesus. E na minha mente, eu imagino que talvez, se ele não tivesse recebido essa mensagem especial para ele, personalizada, talvez ele não teria sido quem ele foi. Porque é assim que Deus faz. Ele tem algo específico para mim e para você, e para você, e para você, e para você. O Evangelho é para todos, sabe? A nossa igreja é para todos. A gente ama você do jeito que você está. Você fala, Júlia, mas eu preciso... Não, só vem, a gente vai te amar, do jeito que você está, sabe? Você é bem-vindo aqui, quando você puder estar aqui, é bem-vindo aqui, mas enquanto isso, você é bem-vindo na internet, junto com a gente, na nossa igreja online, sabe?
O mundo, ele não precisa mais de muros, o mundo precisa de mais pontes. Nós não somos a ponte. Eu não sou perfeito, você não é perfeito, todos nós temos falhas. Mas nós podemos ser a ponte que leva as pessoas até Cristo. Amém, queridos? Para encerrar, quem que consegue chegar até Cristo? Quem que tem acesso a Cristo? Quem que consegue chegar até Ele? Para a gente chegar até Cristo, a gente precisa entender que a gente precisa dEle. A gente precisa reconhecer o quão pequeno a gente é, o quão falho a gente é, o quão caído a gente é. Talvez eu estou falando para alguém que, sei lá, já tem uns 40 anos que aceitou Jesus, que é cristão, que vai na igreja. Você ainda precisa diariamente reconhecer a sua pequenez perto de Cristo. Reconhecer a sua necessidade dEle. Jesus só vai para aqueles que têm um coração humilde e quebrantado. Só para essas pessoas. São para essas pessoas que Ele vem. Para quem acha que tem tudo resolvido, que sabe de tudo, que sempre está certo. Para esses é difícil chegar até Jesus. É muito difícil. Mas para aquele que está com o coração assim, em frangalhos, esse aí está pronto para aceitar Jesus. Esse aí está pronto para ser tocado por Jesus. Como eu falei para vocês, quando eu era mais novo, eu vinha à igreja, mas eu tinha uma vida meio doida. Demorou muito tempo para eu realmente entender o que é ser cristão. Entender que ser cristão não é vir à igreja. Que ser cristão não é servir na igreja. Que ser cristão, na verdade, é reconhecer que nada sou e que tudo depende de Deus. É reconhecer que não existe nada em mim que pode me salvar. Apenas Jesus pode me salvar. É eu reconhecer essa dependência dEle. É eu reconhecer que não importa o que eu faça, eu posso servir em todas as mais de 150 frentes de trabalhos da missão. Mas, se eu não tiver o meu coração contrito e quebrantado, de nada adianta as minhas boas obras. Que eu só sou salvo quando eu entrego o meu coração de verdade para Cristo. Jesus, Ele não veio para os santos, mas Ele veio para aqueles que são doentes. Ele mesmo disse isso, eu não estou inventando. Palavras de Jesus. Então, se você se acha santo, se você se acha perfeito, talvez seja a hora de você começar a pensar, tem alguma coisa errada aí. Se eu me acho tão bom, se eu me acho tão perfeito, talvez eu tenha achado que eu seja Jesus. E talvez você está me ouvindo e você fala, Júlio, será que vale a pena mudar a minha vida, mudar a minha rotina, os meus gostos, as coisas que eu faço, o meu jeito de ser? Será que vale a pena eu me entregar a Jesus? Será que Jesus realmente é real? Eu queria ler apenas um texto para você e depois a gente vai ficar de pé e a gente vai orar. Porque Jesus, com a frase, Ele te dá uma resposta. E é isso que eu gosto do Evangelho, ele é muito simples, ele não tem muita coisa assim. João 14,6, Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Em uma frase, Jesus eliminou todas as outras pontes possíveis para a gente viver. Todos os outros caminhos possíveis, com uma frase. Jesus falou, eu sou o caminho. Ou seja, só tem um caminho. Não tem dois caminhos para a gente seguir. Tem um caminho certo para a gente seguir. Uma ponte para a gente seguir. Ele falou que Ele é a verdade. Ou seja,
tudo que Ele falou, tudo que está escrito aqui, se você acredita que Jesus é real, tudo que está aqui é real. Porque a Bíblia diz que Jesus é a palavra viva de Deus. Então, se Ele diz que é a verdade, a palavra dEle é a verdade. E Ele diz que Ele é o quê? A vida. Sem Jesus, a morte. Com Jesus, a vida. É um caminho, uma vida, uma verdade, uma ponte para chegar até Deus. Jesus Cristo de Nazaré. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, em uma frase, elimina todas as possibilidades que você pode imaginar para a sua vida. Com uma frase, Ele nos convence que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida. Vamos ficar de pé, igreja? Queria que a gente gastasse um tempo agora para a gente estar orando. Queria orar por duas coisas bem específicas. Então feche seus olhos, você em casa também, feche seus olhos, que eu quero estar orando pela sua vida. Queria orar por dois grupos de pessoas, eu não vou pedir para ninguém vir aqui na frente, porque, pandemia, galera. E também em casa não tem como você vir na frente, mas de onde você está, se você se enquadra em um desses grupos, feche seu olho e participe comigo desse momento de oração. O primeiro grupo que eu quero orar é um grupo que não conhece Jesus. Talvez você em casa está participando do culto, ou você que está aqui no auditório. Talvez você já até tenha ouvido falar de Jesus, mas nunca quis viver com Ele de uma forma real e efetiva. Talvez você já tenha ouvido falar dEle, mas você ouviu tudo isso e você entendeu que não existe outro caminho, não existe outra verdade, não existe outra vida a não ser uma vida para Cristo e com Ele. Então, se você é essa pessoa, eu queria estar orando pela sua vida nessa noite. Ou talvez você seja uma pessoa que até já conheceu Jesus, mas se decepcionou, saiu para outros caminhos, e nessa noite o Espírito Santo tocou o seu coração para que você voltasse para perto dEle. Eu queria também orar pela sua vida. E o segundo grupo de pessoas que eu quero orar é para você que já conhece Jesus, já vive com Ele, já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas você entendeu nessa noite que você precisa parar de olhar para dentro de si, precisa começar a amar as pessoas como você nunca amou antes. Você precisa ser a ponte para que as pessoas possam conhecer a ponte que é Jesus Cristo. E você quer que Deus te use a partir de hoje para levar vidas a Cristo. Eu creio que mesmo em casa, aqui no auditório, onde quer que a gente esteja, o Espírito Santo está aqui e Ele quer capacitar, Ele quer nos avivar para que a gente alcance mais vidas nessa semana, nesse mês, nesse ano, e que quando a gente puder voltar a se reunir, a gente vai ver os frutos do que Deus fez através dessa mudança de mentalidade na nossa vida. Então, se você é essa pessoa, eu queria te convidar, feche seus olhos, porque eu quero orar também pela sua vida. Pai, a gente te agradece por essa noite, Pai. A gente agradece por essa oportunidade que a gente teve de se reunir aqui como igreja, Pai, se reunindo nos nossos lares, Pai. E a gente pede, Senhor, por essas vidas que nessa noite, Pai, decidiram se entregar a Jesus como Senhor e Salvador. Essas vidas que talvez estavam desviadas, estavam longe do Senhor, e que seu Santo Espírito as convenceu que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, que não há outro meio a encontrar Deus senão através de Jesus Cristo. Pai, a gente ora por cada vida, que o seu Santo Espírito possa estar consolidando essa decisão nesses corações, Pai, e que seja um selo eterno, Pai, que eles nunca mais voltem para as pontes que o mundo oferece, Deus, para as pontes que eles criaram, mas que a única ponte para eles andarem daqui em diante é a ponte que é Jesus Cristo de Nazaré, para sermos imitadores de Cristo, para vivermos como Cristo é. Oh Pai, cuida de cada vida, Deus, cada vida que nessa noite resolveu assumir um compromisso sério com o Senhor, Deus, e nos ajuda, Pai, como igreja, pudermos ajudar essas pessoas a caminhar, Deus.
Oh, Deus, nos livra de sermos pedras de tropeço, Pai. Nos livra, Deus, de sermos muralhas, Deus. Nos livra do nosso religiosismo, dos nossos gostos, Pai. Impedir essas pessoas, Deus, de viverem com o Senhor, Deus, de terem uma vida com o Senhor, Pai. Nos ajuda como igreja, Deus, a amar essas pessoas, esses novos irmãos da fé, Pai. Oh, Deus, e aqueles, Deus, que nessa noite uma chama entrou no coração, Pai. Uma chama de evangelismo, Senhor. Uma chama de amor pelo próximo, Deus. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a amarmos as pessoas de uma forma incondicional, Pai. Nos ajuda, Pai, no nosso dia a dia, a sermos testemunhas de Jesus, Pai. Na nossa casa, em primeiro lugar, em Jerusalém. E a todos os confins da terra, Pai. Que todas as pessoas que a gente interagir, de hoje em diante, Pai. Que a gente seja em vez de ser uma muralha, Deus, que a gente seja uma ponte para que elas possam conhecer Jesus, Pai. Dá um espírito de intrepidez à tua igreja, Pai. Dá um espírito de ousadia na tua igreja, Pai. Um espírito de coragem, Deus. Um espírito de sabedoria, Deus. Mas, sobretudo, Deus, nos dá um espírito de amor, Pai. De compaixão, Deus. Que o nosso coração doa, Pai. Ao ver o outro caído, Deus, e que a gente seja o primeiro a se levantar, Deus, e pegar pela mão e falar: vem cá, meu irmão, eu te amo, não importa o quão sujo você esteja, eu te amo, eu quero que você conheça Jesus. Da mesma forma que o Senhor fez com Pedro, que o Senhor deu uma mensagem específica para ele, que a gente possa ser o portador dessa mensagem para tantos e tantos Pedros que estão aí fora, que estão com o coração quebrado, que estão desiludidos com a religião, que estão desiludidos com a vida, que estão sem nenhuma perspectiva. Deus, que a sua igreja seja uma ponte para a esperança, que a sua igreja seja uma ponte para a vida, Pai. Livra a gente de ser uma ponte para uma religiosidade vazia, medíocre e que não dá frutos, Pai. Aviva a tua igreja nessa noite, Pai. Aviva a tua igreja, Pai. Nos dá esse coração, Deus. Um coração igual ao teu, Pai. Um coração voltado para ti, Pai. Voltado para almas, Deus. Que a gente finalmente entenda, Deus, que viver na igreja não é sobre nós, sobre os nossos gostos, sobre o que a gente quer que seja, Pai. Mas é sobre o Senhor e sobre pessoas. É sobre o Senhor e sobre pessoas. É sobre o Senhor e sobre almas. É te amar e amar as pessoas, Deus. Oh, Pai, dá esse coração para a tua igreja, Deus. Porque quando a gente tiver esse coração, Deus, Vila Velha vai ser radicalmente transformada, Pai. Quando o Senhor nos der esse coração, Deus, e quando a pandemia acabar, Deus, a gente vai ter que fazer 5, 6, 7 cultos para caber todas as pessoas aqui dentro, Pai. Eu creio nisso, Pai. Eu creio que o Senhor vai usar esse momento tão crítico, Deus, para o Evangelho avançar como nunca avançou antes na nossa cidade, Pai. E eu creio, Deus, que o Senhor quer nos usar como pontes, Pai. Eu profetizo isso sobre a nossa família missão, Pai. Sobre a nossa igreja, Pai. Um avivamento como a gente nunca viu. Vidas sendo salvas como a gente nunca viu antes, Pai. Nos ajuda nisso, Senhor. Nos dá esse coração, Pai. Essa sede por almas, Pai. E é assim que a gente ora, no nome de Jesus. Amém e amém. O pastor Lutero já vai vir aqui, mas eu quero falar para você que talvez você hoje tenha resolvido entregar a sua vida para Jesus ou voltar para Jesus, e você que está em casa também, não deixe de mandar uma mensagem para a gente, ou você que está aqui no culto, procure alguém na nossa equipe, porque a gente quer caminhar com você, a gente quer ajudar você nessa nova fase da sua vida, e também você que tomou essa decisão de ser uma ponte, de servir ao próximo. Se você quer que a gente como igreja, a gente tem tanta coisa que a gente pode te ajudar, tanta coisa, mas a gente precisa saber que você está disposto. Então, se você está disposto a servir, está disposto a amar ao próximo, também deixa uma mensagem aqui embaixo, procura o Douglas, procura o pastor Rogério, o pastor Lutero, procura a nossa equipe, porque juntos a gente vai mais longe e a gente consegue abençoar mais vidas. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês, pastor Lutero.